Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa consagração a São José, hoje 28º dia, e tivemos um probleminha com a internet aqui durante o dia de hoje, e esse vídeo está sendo publicado mais tarde, mas você vai poder acompanhar e fazer aí o seu 28º dia da consagração. E hoje vamos ler aqui alguns parágrafos do meu livro São José, uma visita ao carpinteiro de Nazaré, onde vamos ouvir palavras de 3 papas sobre a devoção a São José, tá? Então vamos iniciar nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Papa Francisco, né, recentemente falecido e que nos deixa aí uma saudosa memória, Papa Francisco na Patris Corde, né, ele, começando aquele documento sobre São José, ele dá uma ênfase muito grande à paternidade de São José, né? Ele diz assim: com coração de pai, assim José amou Jesus, né? E ele diz, ele foi designado nos 4 evangelhos, Jesus foi designado nos 4 evangelhos como o filho de José. Fecha aspas aqui, né? Palavras muito interessantes do Papa Francisco falando sobre isso, né? Porque José poderia, né, ter qualquer outra das suas virtudes mencionadas no Evangelho, mas a paternidade dela em relação a Jesus é algo que o Espírito Santo quis inspirar o autor bíblico para deixar gravado, né? Então, Jesus poderia também ser identificado de muitas outras formas, mas ele foi identificado como o filho de José. Isso é muito grandioso, né? Para destacar essa paternidade de José em relação a Jesus. E nesse mesmo documento, né, o Papa diz assim, na página 53 do livro, eu escrevo lá, comentando um texto do Papa, ele diz assim, por este seu papel na história da salvação, São José foi sempre amado pelo povo cristão. A prova disso é o fato de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas em todo o mundo, numerosos institutos religiosos, confrarias, grupos eclesiais, tantos e tantos grupos terem se inspirado na sua espiritualidade e adotado o seu nome, né? E há séculos também se realizarem em sua honra várias representações sacras, justamente pela paternidade em relação a Jesus, né? Pode parecer uma coisa pequena, o Evangelho fala muito pouco, né, de São José, mas o pouco que diz, né, diz muito, significa muito, né? Não é pouca coisa, né, ser esposo da Virgem Maria e ser pai de Jesus. Isso inspirou a vida de muitos santos, né? Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, ela, de forma tão bonita, né, ela escreveu na sua autobiografia, né, por tantas graças que ela recebeu, né, pela intercessão de São José, e ela se tornou uma devota apaixonada por São José, né? Muito bonito ver isso na vida também de outros santos, né? Ora, um segundo exemplo, né, que a gente cita, além do Papa Francisco, foi o Papa Paulo VI, né, São Paulo VI, quando ele fala da paternidade de José. E aí ele fala de outra forma, ele fala se referindo à vocação, né, de ser pai. Diz assim o Papa Paulo VI, a paternidade de José consistiu em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida, do seu trabalho, em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor colocado ao serviço do Messias, nascido na sua casa. Bonitas palavras do Papa Paulo VI. Então, a vocação de José é toda orientada para o mistério da encarnação, os sacrifícios, as dificuldades que ele sofreu, né? Ou seja, ele oferece a vida dele nessa vocação para que se cumpra a vontade de Deus, né? E terceiro Papa citado, que eu gostaria de citar aqui hoje, nessa nossa
nesse nosso caminho espiritual, é o Papa Bento XVI, né? Aqui falando aos pais, né? Como ele se referiu aos pais numa conferência, né? Para que imitassem São José. Ele diz: São José pode ensinar-lhes o segredo da sua própria paternidade. Ele que velou pelo Filho do Homem, né? Também cada pai recebe de Deus os seus filhos criados à imagem e semelhança dele. São José foi o esposo de Maria. Também cada pai de família se vê confiar-lhe o mistério da mulher através da própria esposa. Como São José, queridos pais, dizia o Papa Bento, respeitai e amai a vossa esposa, e guiai os vossos filhos com amor e a vossa vigilante presença para Deus, onde eles devem estar. Então, reparem que os três papas, cada um, né, traçando aqui uma linha característica, né? São Papa Francisco, falando de São José, ele enfatiza o fato da paternidade, né? O filho de José, como Jesus foi chamado. Papa Paulo VI, a vocação de José, a doação de si, né? O serviço, o sacrifício, o mistério da encarnação. E o Papa Bento, né, falando aí, né, falando aos pais, né, que os pais olhem São José como ele foi pai, como ele foi esposo, né? Ou seja, que a educação dos filhos, que o relacionamento com a esposa tenham como referência São José. Queria deixar esses três exemplos para você hoje meditar e pensar também, pedindo ajuda na sua missão, na sua vocação, para viver unido a São José. Bom, vamos fazer a nossa ladainha de hoje, rezando a São José, a página 92 do livro. Você que tem o livro nas mãos, se você não tem, adquira o livro São José, da editora Ângelos, Ângelos, seja pela internet ou numa livraria católica, peça lá. Queria comprar meu livro São José. Uma visita ao Carpinteiro de Nazaré. A página 92, a gente pode rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Você responde: São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, José Espelho de Paciência, José Amante da Pobreza, José Modelo dos Trabalhadores, José Honra da Vida de Família, José Guarda das Virgens, José Sustentáculo das Famílias, José Alívio dos Miseráveis, José Esperança dos Doentes, José Patrono dos Moribundos, José Terror dos Demônios, José Protetor da Santa Igreja. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Deus o constituiu senhor de sua casa e o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. E desça sobre ti, sobre a tua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.